E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TS Academy. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, um prazer imenso. Eu me chamo João Gomes e sou expert do mercado de cripto há mais de 6 anos e venho por meio desses vídeos trazendo conteúdo para você se aprofundar ainda mais no setor cripto, o mercado que mais cresce dentro de todo o mundo das finanças. Vamos lá, hoje eu tenho uma coisa muito especial para trazer para você e essa dúvida acabou chegando pela minha caixa de perguntas lá do Instagram, justamente sobre como eu abordo esses momentos de volatilidade no mercado de cripto, como que eu encontro oportunidades em meio ao pânico. Só para contextualizar você, nesse exato momento, se você olhar aqui na minha tela, o Bitcoin está cotado a 119 mil dólares, arredondando 120 mil dólares, e ele já vem num movimento lateral há alguns dias. Esse movimento lateral é característico por justamente outras criptomoedas estarem desempenhando muito mais. Então, as criptomoedas que nós denominamos como altcoins, beleza? Então, Ethereum, XRP, Solana, entre outras criptos menores, são as criptomoedas alternativas ao Bitcoin. E elas são destaques desse momento. Esse momento em específico, em que as altcoins disparam e o Bitcoin permanece lateral, ou às vezes em leve baixa, nós chamamos de alt season, que é a temporada das altcoins. Falando de forma a entender o sentimento do investidor, ele está com um apetite ao risco muito maior. Até mesmo porque ele está dando preferência a criptomoedas mais arriscadas do que o próprio Bitcoin, que já tem aí mais de 15 anos de história. Então aqui, nós estamos passando por esse período de lateralidade, mas algo muito interessante aconteceu na última noite antes da gravação desse vídeo e que me trouxe o start de gravar isso para vocês. Ethereum, XRP, Solana, durante a noite chegaram a afundar mais de 11% e isso levantou uma questão: como eu poderia aproveitar esse cenário, ou pelo menos quando buscar a reentrada? Porque o que mais acontece dentro do mercado de cripto são pessoas que perderam a oportunidade de comprar barato e o momento em que o mercado está disparando os seus 15, 20%, aparece aquele sentimentozinho, né? O medo de ficar de fora, né? O fear of missing out, que é muito comum no mercado de cripto. Eu vou dar um exemplo, o caso da Ethereum principalmente, que em poucas semanas entregou um absurdo de valorização, deixando o próprio Bitcoin para trás. Se a gente fizer a medição aqui, em questão de um mês, nós tivemos um desempenho aí de 68% até 70% de valorização. Agora, o que aconteceu nessa noite passada, que é o que eu queria trazer para você? Quando a gente coloca aqui num tempo gráfico de 4 horas, nós tivemos algumas horas de pânico. Sendo mais exato, esse candle aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, esse movimento de baixa, que na Ethereum ainda foi muito tranquilo, né, aproximando lá dos 4%, mas algumas outras criptos foram mais fortes, tá? No caso da XRP, nós tivemos um pânico um pouco maior, vindo de topo para cá, aproximadamente 17%. Tivemos Solana também, que entregou boa parte da sua rentabilidade nesse movimento de baixa. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 12%. Então, é uma tendência de alta, perfeito, mas acontece de ver essas correções e nessas correções as oportunidades de entrada aparecem, tá? Vamos lá, por que essas oportunidades acontecem nesse momento? Porque boa parte daqueles grandes que estão posicionados buscam realizações de lucro que muitas vezes acabam sendo próprias manipulações e que levam aqueles que entraram tarde a liquidar suas posições com prejuízo. Agora, para você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento e que está pegando esse insight, não vá mais fazer isso, porque nós temos uma ferramenta interessante para acompanhar. Quando nós temos um contexto semanal muito forte de alta, a nossa oportunidade de entrada do curto prazo, ela vai ser encontrada em um período gráfico de pelo menos H4 e diário. E essa ferramenta vai ser utilizada no H4 e no diário, beleza? De primeiro momento, quando o mercado está mais esticado pelo H4, tá? O diário ainda vai demorar para surgir essa oportunidade. A correção pelo gráfico diário ainda foi muito curta. Então aqui, dentro do próprio TradingView, ou para quem acompanha direto pelo MetaTrader 5 ou outra plataforma, não tem problema. Mas vamos lá, nós vamos vir aqui em indicadores, vamos pesquisar aqui RSI, tá? Que é o índice de força relativa. Inserindo o RSI, ele já vai aparecer aqui na parte inferior do MetaTrader. E normalmente ele já vem pronto, tá? O que eu aconselho é nessa opção de configuração, você remover aqui essa média, tá? Dentro do RSI. E se não estiver setado aqui o 14 períodos, você mantém os 14 períodos. Então vou dar um OK, 14 períodos. E como que funciona o RSI? Ele é dividido em duas partes. O nível superior, que é o nível de 70, que é essa linha que você está vendo aqui à minha direita, ó, 70. A inferior, que é a de 30. Então, quando o preço está muito esticado, o gráfico de preço de candles está muito esticado, a gente pode observar que ele entra na zona de sobrecompra. É um momento onde é muito provável
o preço entrar em exaustão. Ou seja, você não vai usar essa ferramenta sozinha. Você não vai chegar aqui em nível de sobrecompra e começar a vender. Você vai olhar junto com outros padrões, assim como você já estabelece padrões de candle, regiões de resistência mais relevantes, como é o caso da Solana, atingiu a zona de 200, que é um preço exato psicológico que pode dificultar a alta. Mesma coisa em suporte, quando a gente tem o preço entrando em sobrevenda, uma possível exaustão dos vendedores. Eu vou buscar níveis de suporte, eu vou buscar padrões de candle, de rejeição e que apoiem a nossa compra, beleza? Agora contextualizando, no caso do RSI, sempre quando o preço está em sobrecompra, eu vou priorizar as oportunidades de venda e quando o preço está em sobrevenda, que é aqui embaixo, eu vou priorizar as oportunidades de compra. Nós vamos observar isso lá dentro do tempo gráfico de 4 horas, porque no diário ainda está muito recente. Tá? Não vou buscar compra agora pelo gráfico diário para operações mais longas, porque ele ainda está sobrecomprado no diário. Só que se você começar a descer o tempo gráfico lá por 4 horas, por exemplo, você já observa que ele está em queda ali pelo RSI, com uma probabilidade de ir se aproximando ao nível de sobrevenda. Outros criptoativos que apresentaram esse cenário e reagiram muito bem, caso da XRP, a XRP já atingiu o nível de sobrevenda pelo gráfico de 4 horas, já deixou rejeição e trouxe oportunidade de compra, tá? Por diversos fatores que nós tivemos. Se você incluir alguma média entre média de 50 e de 100 períodos, sem sombra de dúvidas vai ter essa média passando aqui abaixo. Então nós temos o parâmetro da média móvel, apoiando o preço nessa região, temos o RSI aqui embaixo em sobrevenda e, claro, todo o clímax de mercado, tá? Todo o alinhamento de sentimento do investidor ainda está muito positivo. Não foi porque nós tivemos uma grande queda no último dia que toda a última alta se anula, todo o sentimento de médio prazo do investidor vai se anular. Então, quando nós temos qualquer base de preço formado por uma média, ou pelo RSI, ou por um nível de preço relevante, isso vai desempenhar uma oportunidade de compra, beleza? Agora, vamos avançando um pouquinho mais. Você que já conheceu o RSI. João, eu preciso olhar ativo por ativo? Qual que é a dificuldade nisso, né? A gente tem muitos criptoativos que podem dificultar ainda mais esse processo de análise. Aí sim, nós temos uma ferramenta no site CoinGlass, que eu vou deixar aqui na descrição para você, onde é possível identificar quais criptoativos em determinado tempo gráfico estão sobrecomprados ou sobrevendidos. Nisso você já filtra uma lista imensa de... Você nem precisa, né, acabar entrando no gráfico e analisando isso. Então vamos lá direto para o CoinGlass. Ele já abre essa lista imensa e eu vou explicar como que você vai identificar isso, tá? Primeiro, você vai filtrar entre as top 50 criptomoedas para ignorar aquelas menores, então top 50, e o tempo gráfico. Nesse caso, né, eu estou falando do tempo gráfico de 4 horas. Olha que interessante. Aqui em cima, no nível vermelho, nós temos a sobrecompra do ativo, tá? Um momento onde nós temos que ter um alerta. Se tem criptoativo em sobrecompra e você entrar comprando, saiba que você está entrando pelo fear of missing out, né? Você está entrando com medo de perder essa oportunidade aí que o mercado cripto está passando. Não é o momento. Aqui no meio, temos os criptoativos em zona neutra e aqui embaixo, em sobrevenda, que são aqueles que tiveram um pânico recente, né? Uma venda muito forte recentemente e atingiram um nível de sobrevenda. Esses daqui na zona verde, na zona de 30, são aqueles que nós queremos buscar a oportunidade de compra. Buscar o alinhamento para compra. Então aqui, ó, quais criptoativos, lembrando dos maiores, né? Daqueles que são consolidados, estão entrando nessa zona. Então nós temos aqui, ó, Polkadot, que já tem mais tempo dentro do mercado. A XRP, como eu mostrei, voltando aqui pro TradingView, ela já entrou nessa zona de preço e saiu. Então foi uma das poucas criptos mais grandes que deram o alinhamento para compra. Vamos ver quais mais nós temos aqui. Cardano, não está muito longe de entrar nesse nível. A Doge, para quem gosta de uma meme coin, nesse caso uma grande criptomoeda meme, entre várias outras. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento geral para não precisar ficar olhando uma a uma. Depois de filtrado aqui dentro desse heatmap, né, do RSI do site da CoinGlass, a gente já escolhe quais são as criptomoedas e vem para uma análise mais categórica dentro do TradingView. Então eu já sei que XRP é uma oportunidade pelo nível do RSI, se ele acabar voltando para sobrevenda de novo. A Cardano, olha lá, a Cardano também quase atingiu esse mesmo nível. E eu quero trazer uma coisa e lembrar isso para você, que não necessariamente tem que ser só no gráfico de 4 horas, porque essa é a primeira grande venda que nós tivemos pós uma alta mais forte. Vai haver correções maiores em tempo gráfico diário, só que ainda não aconteceu o ponto do mercado chegar lá na sobrevenda, no nível de 30. Tá muito longe disso ainda, tá? Para várias criptos, você vai ver que XRP também tá muito longe de dar sobrevenda no diário, a Ethereum ainda mais, muito esticado,
mercado, mas a ideia é que você venha entendendo. No gráfico de 4 horas atinge um nível de sobrevenda, oportunidade de fazer compras mais curtas, aportes menores, sobrevenda em nível diário, um pânico maior e que dispõe para nós, especuladores, a oportunidade ainda maior de fazer aportes mais robustos, de fazer um trade com alavancagem stop mais curto. Então, esse é o objetivo, tá? Esse é o ponto técnico que eu queria trazer aqui hoje para você aproveitar esses cenários onde o mercado está desempenhando fortes altas, mas se você não aproveitou, espere, porque a oportunidade ela vai surgir. Vai haver um momento em que nós teremos essas liquidações rápidas dentro do mercado. Essas liquidações rápidas queda muito forte, atinge níveis de preços e poucas horas depois já tem a retração, o mercado volta de novo para o patamar anterior. Há muitas ordens pendentes nesses níveis abaixo e quando o mercado vem liquidando e atingindo essas ordens pendentes, ele já pega movimento de força compradora também. É por isso que muita gente perde essas oportunidades. E agora, com o RSI, vendo os principais criptoativos que estão próximos da zona de sobrevenda, você tem uma ferramenta poderosíssima para não perder as próximas oportunidades. Tranquilo? Olha só, se você curtiu esse conteúdo, tá? Deixa o seu like, considere se inscrever e vamos fazer o seguinte, tá? De forma a agradecer se você utilizar esse tipo de ferramenta e ter resultados, vou deixar meu Insta aqui embaixo onde eu posto atualizações em tempo real do mercado. Me segue lá, trocamos uma ideia lá pelo Insta, valeu e até o próximo vídeo.